Você não ouviu muitas vezes as pessoas dizerem: oh, there's none perfect. não há ninguém perfeito. That's right. Está certo. You can't be perfect Não se pode ser perfeito in the sight of your fellow man. aos olhos do seu semelhante. But you've got to be perfect Mas você tem que ser perfeito, or you'll never go to heaven. ou nunca irá para o céu. Right. Certo? The Bible said, Jesus speaking in the Beatitudes, A Bíblia disse, Jesus falando nas bem-aventuranças, Matthew said, Mateus disse: be ye therefore perfect, sede vós, pois, perfeitos, even as your Father in heaven is perfect. como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Then you've got to be just as perfect as God is, Então você tem que ser tão perfeito quanto a Deus, or you're lost. ou você está perdido. Now how you going to do it? Agora, como você vai fazer isso? Está vendo? Now, one little mistake Agora, um pequeno erro and you're lost. e você está perdido. One little flack of the eye and you're gone. Qualquer oscilação e você está acabado. Because nothing can enter into those places but perfect. Porque nada pode entrar. Boa noite a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos gratos a Deus por tudo. Ele é um bom Deus. Ele é o Deus que provê todas as coisas para nós. Eu acredito que você que já está conectado neste momento, você já está se sentindo bem, porque se você observar, ele proveu o nariz, ele proveu boca, ele proveu ouvido. Ele é um Deus provedor, ele proveu alimento, a água, ele proveu para você o sono. Você está grato a Deus pela vida que ele tem te dado? Sempre seja grato a Deus. Como Brana diz aqui na mensagem, o Consolador, se pudéssemos simplesmente olhar ao redor e contar as boas coisas que Ele é para nós, nós não paramos para considerar aquilo. Se você não tivesse olhos, olha bem. E se você não tivesse nariz? E se você não tivesse boca? Se você não tivesse orelhas? Se você não tivesse pés? Ou membros? E se não pudesse andar por aí? Mas vem, Ele proveu os seus pés. E se você não tivesse olhos e não pudesse ver, e mesmo assim você não pudesse ouvir os barulhos, mas você não soubesse o que eles eram, agora estes estão todos nos 5 sentidos que Ele proveu. Mas então, se nós simplesmente vivermos perto dEle, Ele proverá algo mais para nós. Há um discernimento, preste atenção, há um discernimento, que podemos ver o que as pessoas comuns nunca veem.
Você tem que ser grato a Deus. Deus te deu um discernimento que você vê o que as pessoas comuns não veem. Quando nascemos de novo, nós o vemos. Você o conhece. Você tem visto. E ele habitará em você para sempre. Oh, ele é um bom pai. Ele o é. Ele é a fonte da bondade. A grande fonte de toda bondade e paternidade pertence ao nosso Deus. E Ele é tão bom para os seus filhos. E Ele é tão bom para os seus filhos que creem na palavra de Deus. Eu fico pensando, irmãos e irmãs e todos, devemos ser gratos a Deus. Note que o irmão Brana diz que Deus deu um discernimento para nós. Você mande o seu pedido de oração. No final eu estarei orando por todos. Olha, irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham ontem, Joinville, Santa Catarina, tem os irmãos que estão conectados. Nós terminamos o culto na unção. E depois, mesmo depois que a gente agradeceu, o culto continuou na igreja. Irmãos chorando, se acertando. Foi uma grande bênção. Como está sendo uma grande bênção na tua vida, esse trabalho que nós temos feito. Não é verdade, irmã Elza, mãe do irmão Rogério, nosso diácono? Ô irmã, eu creio que Deus já está trabalhando na tua vida. A irmã sabe que o que nós pregamos é a verdade. E a irmã ama a verdade da palavra, ama a verdade do Evangelho de Cristo. Deus te abençoe, irmã. Irmã Elza, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Jesus Cristo. Então você tem que ter discernimento. E eu quero falar sobre um tema, é uma continuação do trabalho de ontem, é quase a mesma linha. Ontem eu falei sobre batalha espiritual, hoje eu quero dizer assim, dar um tema à mensagem de hoje. Devemos conhecer o inimigo. Você deve conhecer. Você tem que saber com quem você está lidando. Por isso, abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12. É a leitura que usaremos nessa noite para estudarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Senhor Jesus, grande, ó Pai, é o teu poder, grande é a tua majestade, grande é o teu amor para conosco. Ó Pai, nós estamos se sentindo bem nesta noite, porque nós estamos estudando a tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela palavra que vem para nós e que nós possamos mais uma vez
sermos abençoados, como sempre temos sido abençoados, ó Deus, pela tua bendita, Pai, e amada palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, irmãs, nós estamos em uma guerra espiritual. E guerra significa luta. Guerra significa conflito. A guerra ela significa combate, peleja. Guerra significa oposição, algo contrário. E na batalha espiritual, é como eu citei o tema, devemos conhecer o inimigo. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 11, Paulo disse assim: porque não ignoramos os seus ardis. Eu quero refrisar, eu quero repetir, porque Paulo deu um conselho para nós não ignorar os ardis de Satanás. E na batalha espiritual, irmãos e irmãs, nós temos que conhecer quais são as suas armadilhas. Porque na Bíblia, Satanás, ele é mencionado o pai da mentira. Agora, se ele é mencionado na palavra em São João, capítulo 8, versículo 44, como o pai da mentira, então todo mentiroso, toda mentira, toda coisa aumentada, toda coisa contrária, não é de Deus. E se você quer saber o que significa a palavra diabo, é aquele que divide. A palavra diabo significa aquele que divide, aquele que separa, é aquele que tem o espírito supremo do mal. Evangelho de 10, capítulo 10, versículo 10, citado por muitos, ele diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Isso é o papel do diabo, papel de Satanás. E como nós estamos falando, a Bíblia chama Satanás, aquele que chama de Belial, aonde tem o significado, aquele que é indigno, perverso. Agora diga para mim se o espírito do diabo não é indigno e perverso. Se você ler comigo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15, e que concorde há entre Cristo e Belial. Belial quer dizer perversidade,
indignidade, não é de Deus. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então Satanás, na Bíblia, ele tem um nome que quer dizer adversário. E é o inimigo do homem e de Deus. Ele é inimigo tanto do homem como de Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. Ele também, além de ser chamado de Satanás, ele também é chamado de maligno. É aquele cuja essência do seu caráter é má. Isso é a expressão da palavra maligno, que está na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18 e 19. E como eu estava citando ontem, falando que ele é potestades. Ele é a potestade do ar, segundo o qual em outro tempo andaste, a Bíblia diz. Em Efésios capítulo 2, versículo 2 diz: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos. O espírito das potestades do ar, irmãos, a Bíblia diz que ele opera nos filhos da desobediência. Não sei por que Deus está me levando a trabalhar com esses assuntos. É para te ajudar. É para te abençoar. É para você abrir os olhos espirituais. Saber que o Deus desse século, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. Ô pastor, qual que é o Deus desse século? Na segunda carta aos Coríntios, é bom nós lermos, para nós não ficar só em nossas palavras. No capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. As pessoas estão cegadas, irmãos. Por quê? Quem é o Deus desse século? Quem que é o Deus desse século? Diga para mim se não é Satanás. A Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E ele usa algumas armadilhas. Tem algumas armadilhas, irmãos, que são utilizadas por Satanás. Segunda carta aos Coríntios 11:3 diz: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Outra coisa que Satanás usa
é os desejos da carne. É a vontade da carne que está em Efésios capítulo 2, versículo 3. Fala que antes andávamos na vontade da carne e dos pensamentos. Outra coisa que tem tomado conta da humanidade, irmãos e irmãs, é a fúria. A fúria é outra arma de Satanás, que está citada em Mateus 8, 28, a Bíblia fala daqueles endemoniados gadarenos, aqueles endemoniados que agiam de uma maneira furiosa, eles eram ferozes, a Bíblia diz. Leia para você ver. Uma outra arma poderosa de Satanás que tem entrado na vida das pessoas é o suicídio. Suicídio. Marcos 9, 21 e 22, as escrituras falam daquele menino. Sim, daquele menino que se atirava na água, se atirava no fogo. E sabe qual que era aquele espírito que estava naquele menino? Era o espírito do diabo. Era um espírito mau que fazia atirar-se na água para morrer afogado, atirar no fogo para morrer queimado. No entanto, Jesus disse para ele que aquele espírito saísse do menino. Aleluia! O que era aquilo? Era uma possessão demoníaca. Tem gente, irmãos, que confunde as coisas. Você não deve confundir as coisas. Você tem que ter entendimento, como a Bíblia diz aqui, entendimento, discernimento. Senão você é um crente muito fraco. Você é um crente fracassado, uma crente fracassada. Tem gente que confunde opressão com possessão. E há uma grande diferença, porque opressão é tudo que vem de fora para dentro da pessoa. E possessão é de dentro para fora. São espíritos malignos que a pessoa é tomada e quando aquilo é encontrado com a palavra, com Deus, Deus age e aquilo sai. Aleluia! Então, opressão é o diabo que está na mente, na carne das pessoas, na parte externa pressionando. E a Bíblia diz esse assunto em Atos capítulo 10, versículo 38. Diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude para curar os oprimidos do diabo. E se nós somos filhos de Deus, a unção que está dentro de nós cura, liberta os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele, a Bíblia diz. E o diabo usa a arma também. A arma chamada engano. É, gente. Filhos de Deus. Apocalipse capítulo 12. Me desculpe, mas eu vou lendo. Vale a pena. Versículo 9. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Você está prestando atenção? Chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele.
Oh, irmãos, há muito mais espírito maligno e espírito do mal sobre a terra do que o espírito bom, do que o Espírito Santo, do que o Espírito de Deus. A Bíblia diz que foi lançado o diabo e os seus anjos, seus demônios. Então, tem uma outra arma que o diabo usa, Satanás usa, para evitar de você ter uma luta, ou para te dar uma luta espiritual. A língua. A língua. Tiago capítulo 3, versículo 8 a 11, leia. De uma mesma boca procede as coisas boas ou as coisas más. Então, quando Judas traiu Jesus, e o espírito de Judas, irmãos, está sobre a terra. O espírito de Judas não morreu. Quando Judas traiu Jesus, Satanás estava presente e conhecia o seu coração. Você quer ver a Bíblia? Abra comigo no livro de Lucas. Eu quero ler a Bíblia, irmãos, eu não estou com pressa. É um estudo que eu resolvi fazer com os irmãos. Satanás estava presente e conhecia o coração. Você veja que coisa. Lucas capítulo 22, versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas. Aonde que Satanás entrou? Fala para mim, a Bíblia diz aqui. E entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Satanás conhecia. Por isso que eu citei aqui, devemos conhecer o inimigo. Sim, porque Satanás ele pode trabalhar de uma maneira única, com uma só pessoa, ou ele também pode trabalhar de uma maneira coletiva, com várias pessoas. Satanás tenta, irmãos, procura atingir a igreja. Satanás procura atingir as famílias. Sim, eu creio que você está sendo abençoado, abençoada. Mas se você ler comigo Atos capítulo 5, olha que eu estou fazendo um estudo que eu não estava premeditado para fazer. Deus está aqui para te abençoar, mas certo varão chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte depositou aos pés dos apóstolos. Preste atenção. Se o diabo não trabalha em parte coletiva, se ele não tenta trabalhar no meio da igreja, se ele não tenta atingir as famílias. E disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Ô irmãos, esse aqui é sério. A pessoa encheu, olha, Ananias e Safira mentiram. Agora a mentira não é de Deus, é de Satanás. Eles venderam a propriedade, a Bíblia diz. E quem sabe foram tirar os dízimos daquela propriedade, tiraram uma parte e mentiram. Mas você quer ver aqui o que aconteceu? Então, guardando a
não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que ouviram. E levantando os mancebos, cobriram o morto e transpassando para fora o sepultaram. E passaram um espaço de quase 3 horas. Então também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste por quanto aquela herdade? E ela disse: sim, por tanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos pés que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu os seus pés e expirou. E entrando os mancebos acharam a morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram essas coisas. Você viu o que aconteceu? Você viu o que o diabo fez? Eles venderam a propriedade, não tiraram seus dízimos, não entregaram ao Senhor, pagaram com sua própria vida. E a Bíblia diz: enganaram a si mesmo, enganaram os homens, mas não enganaram a Deus. Não é brincadeira, irmãos. A palavra de Deus não é brincadeira. Temos que pregar e ensinar na íntegra. Você tem que conhecer o espírito errado. Você tem que conhecer o inimigo. E às vezes o inimigo, o espírito errado, tenta te atacar, tenta te atingir, tenta atingir sua família, tenta atingir a igreja. Mas o nosso Deus é maior. Aleluia! Eu estou um pouco rouco hoje, irmãos. Ontem eu acabei com a minha garganta. Ontem eu entrei tanto no Espírito pregando esses assuntos. Deus te guarde. Deus te proteja. Que Deus possa encher o teu coração. Que você possa cumprir o que a Bíblia diz. Não pense que Satanás não te conhece. Ele te conhece sim. Sim, você viu o que ele falou para Ananias e Safira? Satanás encheu o coração deles para tentar esconder algo de Deus. Oh, irmãos, Satanás, o diabo, ele sabe até o nome da rua onde você mora. É, o bairro onde você mora. Pense que Satanás não conhece, não, ele sabe. Satanás é um espírito que age perante as pessoas ou age nas pessoas. Por isso que você tem que ler comigo 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então ele conhece a tua casa. Se ele anda ao derredor, ele sabe onde você mora. Anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse é o papel do diabo. Satanás quer que o povo permaneça na miséria. Satanás quer que tenha colapso político. Mas vem o conselho de Deus. Eu quero terminar falando. Você sabe, irmãos, muitas das vezes nós sabemos que o diabo se põe em nosso caminho.
Porém, nós temos que saber que a igreja de Deus, a igreja de Deus, ontem eu falei esse assunto, eu falei assim, não, Satanás é maior do que nós. Não, o que está dentro de nós é maior do que Satanás. Mas não brinque com Satanás. Porque a Bíblia diz, vigiai. Porque ele anda bramando ao derredor daqueles com quem ele possa tragar. Mas o que eu creio é o que está escrito. Que nós temos que saber que a igreja de Deus, que aquele que está dentro de nós, é maior do que aquele que está no mundo. Primeira carta de João 4,4. Filhinhos, sois de Deus, que já os tende vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Por mais que Satanás lute contra a igreja, por mais que Satanás lute contra o povo de Deus, nós temos uma promessa aonde nós estamos assegurados. Temos uma promessa onde nós estamos firmados, que é Romanos 16:20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia! E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Não está você feliz com isso? Por isso você vigie. Abra os seus olhos espirituais. Saiba como lidar com essas coisas. O irmão Brana diz aqui na mensagem do Dia das Mães, para mim finalizar, e orar por vocês. No 57 ele fala assim, ele fala daquele grande dia, para os vencedores. A luta está grande, irmão. A luta está grande, irmã. Mas o irmão Brana diz, esse é o dia para mim. Aquele grande dia dos dias, e ver o que isto significará para todos nós na ressurreição. Enquanto trabalhamos e esperamos por aquele bendito dia dos dias, hoje nós estamos lutando, hoje nós estamos trabalhando. Isto nos dá a promessa que um dia estas velhas débeis, fracas, grisalhas, esgotadas, mães serão transformadas. Não somente a mãe estará ali, ela mesma, mas toda a sua família com ela. Aleluia! Oh, irmãos, eu creio nisto. Eu creio nisto de todo o meu coração. O profeta diz, isto nos dá a promessa que um dia estas velhas débeis mães, fracas, grisalhas, esgotadas, serão mães transformadas. Não somente a mãe sentará ali, ela mesma, mas toda a sua família com ela. E que dia será esse? Que ocasião será essa? Quando olharmos para faces daqueles que tanto amamos, que diferença naquela manhã, quando virmos nossos amados e observarmos o que eles serão então. Todas as aflições serão tiradas, todos os danos que o sofrimento causa terminarão, não mais rosto pálido de morte, não mais lágrima nos olhos. A ressurreição promete tudo isso. Não haverá mais funeral. Não haverá mais tapinha no rosto de um bebê.
que fica como um pedaço de pedra, onde o agente funerário o embalsamou e colocou para fora e pôs cosmético e assim por diante, para parecer natural. Isto nunca será necessário novamente ali. Então eu penso, quando nós virmos de pé no além, nossos amados, nossas mães, nossos parentes, todos nossos amigos, e vê-los em seus corpos imortais, seus corpos celestiais, observando o seu caráter, vendo como ele se conduz com aquele dulçor e mansidão, sem mais nervosismos ou frustrações, vê-los então de pé na semelhança do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! Aquele será um dia maravilhoso! Glória a Deus! Lute com tudo que você tem. Faça isso. Vamos orar por todos agora, por aqueles que têm necessidade de oração. A irmã Denizete pede oração em seu favor da família. Irmão Marcos Cuco pede oração para o irmão Antônio Lechuc, que está de aniversário hoje. Oh, irmão Marcos lembrou do senhor, irmão Antônio. Oh, irmão Marcos lembrou do senhor, irmão Antônio Lechuc. Vamos orar, sim. A irmã Marlene pede oração para a sua família. Irmã Cida de Bastos agradece a Deus pelas orações. Deus ouviu a oração e seu filho conseguiu o serviço. E também crê que seu filho vai ser liberto das drogas. E também pede oração em seu favor. A irmã Elza Nunes Santos pede oração em seu favor, dor de cabeça, dores no corpo. Senhor Jesus, primeiramente eu agradeço pela vida do irmão Antônio Lechuc. Mais um ano de vida nos completa o nosso irmão, Pai. Dê muita paz, dê muita alegria, dê muito regozijo, ó Pai, na alma de nosso irmão. Oh Deus, acrescenta seus dias, dando a ele saúde, dando a ele mais e mais do teu Espírito Santo. Abençoe todo o seu lar, abençoe toda a sua família, a sua vida material, a sua vida espiritual. Nós te agradecemos pelo dia de aniversário do nosso irmão e todos os pedidos de oração, ó Pai. Eu levanto em tua presença. Cada um que foi lido aqui nesta noite está em sua presença na operação dos milagres, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Estamos chegando ao final, irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmão Marcos, Hugo, irmã Sandra, Deus guarde, Vilma Alves, Lucimara Silva Pinheiro, ou irmã Edna Cuco, Deus abençoe sua família. Maria Isabel, minha mãe, Deus te guarde, minha mãe, meu irmão que mora. Nós estamos orando e acreditando. Terezinha Santos Gonçalves, Deus te abençoe, irmã, tua família. Paulo Alves, Deus guarde. Felipe Serafim da cidade de Arco-Íris, São Paulo, Deus te abençoe, irmão Felipe. Giase Santos, irmã Dernizete dos Anjos, família. Vitor de Carvalho, Sebastião e a irmã Trude de Piraquara, Deus guarde vocês. Irmão Marcos, a irmã Céia esteve conosco também. Deus guarde vocês, irmão Marcos. Neuci Costa, irmã Elza Nunes dos Santos, Deus te abençoe, irmã. Daniel Ribeiro, Luan Camargo, Antônia Carvalho, Deus guarde. José Cláudio Cuco, graças a Deus, irmão, graças a Deus. Irmão Norberto, Deus guarde, irmão Norberto. Creio nas orações, irmão Norberto. Irmão Dilson Batista, Maria Pontelli, João Silva, Léo José.
Eliel Carvalho de Oliveira, meu irmão, Deus te guarde, meu irmão. Temos que vigiar, aprender a lidar com esses espíritos. Deus te proteja. A irmã Karina da Rosa tem que ir na igreja, irmã. Está na hora de estar na presença de Deus. Helenice Souza, Rosa Rodrigues, Edenilson Silva, a irmã Larissa Rodrigues Machado, Deus te abençoe, irmã, proteja, irmã. Edenilson Silva, Renan Dias, Deus abençoe, irmão Renan. Aparecida Araújo de Basto, eu creio, irmã Aparecida, nas orações. Leandro França Santos, Ana Luísa Alvarenga também esteve conosco. A irmã Dulciele Santana, uma grande bênção, tua família, irmã, Deus te abençoe. Samuel Cardoso, a irmã Roseli Lopes, Cristianópolis, Goiás, esteve conosco. Silvia Matoso está conosco também. Que Deus abençoe todos vocês, compartilhe com seus amigos, familiares, para todos eles serem abençoados. Eu creio que eles levarão uma pepita, né, de tudo que foi ensinado nessa noite. Se houver um amanhã, irmãos, estaremos juntos. Eu creio que mais uma vez seremos abençoados. Todos tenham uma boa noite. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Abençoe esta audiência. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.